Magnífico dia, amados irmãos, na presença do nosso Criador amado, aquele que nos amou, que nos ama, nos capacita e nos patrocina a fazermos a cada dia a nossa jornada para frente e para o alto, rumando ao reino do Pai. Chegamos à metade da semana, véspera de feriado, né? Amanhã aqui no Rio de feriado, acredito que seja também no país inteiro, né? E nós continuamos aqui. Metade da semana, como é que está sendo para você aí? Muita prova, muita tribulação, muita bênção, muita presença do Pai? Desejo que sim. Antes de começarmos a nossa leitura, eu vou fazer uma breve reflexão sobre os estudos que a gente está fazendo. Durante toda a palavra, eu sempre incentivo vocês a abrirem o coração e a chamarem o Espírito Santo para acompanhar vocês para o direcionamento, porque assim como eu vivi anos atrás, quando eu comecei a estudar a palavra, eu nada entendia, né? Eu já li a palavra algumas vezes no decorrer desses anos e eu sempre falo para vocês que não adianta só ler, assim como eu vivi antes lá atrás. Se você apenas ler, não buscar compreender, não guardar no seu coração e não aplicar sempre que tiver oportunidade, as palavras que estão na Bíblia não passarão de mais uma leitura que você fez. Assim como você lê um jornal, você lê uma revista, se você não guardar no teu coração, não procurar compreender e não aplicar, não fará sentido algum, não fará parte da sua vida de fato. Muitos não compreendem essa parte. Aí muitos relatam para mim, Paty, poxa, como é que eu faço para guardar a palavra? Como é que eu faço para entender a palavra? É praticar. Não adianta você, em mentoria, você estudar comigo um capítulo, se no decorrer da semana você não relembra, você não pega para estudar de novo, você não procura guardar no seu coração e compreender detalhe por detalhe daquela palavra, porque é a reflexão, é a meditação naquela palavra que vai fazendo você se familiarizar com ela. E claro, com a presença do Espírito Santo sempre, porque é Ele que traz o entendimento. Dado o recado, vamos iniciar aqui a nossa leitura. Hoje faremos o capítulo 15 do livro de Atos, onde nós vamos ter uma discussão importante entre os discípulos, que vai levar de volta Paulo e Barnabé a Jerusalém. E vemos também uma outra discussão ao final do capítulo, onde acontece a separação na jornada de Paulo e Barnabé. E entre essas discussões, nós vamos pegar clareza, nós vamos pegar aprendizado, lições e princípios para aplicarmos na nossa vida. Porque, como eu sempre incentivo a vocês, olhando para trás, observando o que aconteceu na história no passado, que nós aprendemos com as edificações e com os erros que aconteceu lá atrás, para não repetirmos hoje, para nós termos o conhecimento e sigamos crescendo com o que aconteceu lá atrás. Magnífico dia, minha amada Rose. Que a paz e o amor de Cristo estejam com você, minha linda. Chegou bem no comecinho, tá? Tava aqui dando bom dia, tava aqui dando meu recadinho. E o capítulo de hoje, a gente vai ver aqui duas discussões importantes. Uma que vai trazer-nos a clareza da época da circuncisão lá, pra gente entender direitinho isso. E ao final, uma discussão que acabou separando a dupla Barnabé e Paulo, que a gente sabe que, como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aparentemente pode parecer uma separação dolorida, mas que com certeza renderá bons frutos. Então vamos lá iniciar esse capítulo para a gente, ao finalzinho, recolher para nós os aprendizados, que vai fazer a gente crescer em princípio e na nossa jornada. Atos dos Apóstolos, capítulo 15.
Alguns homens desceram da Judéia a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com os outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. E papai do céu mandou uma chuva para cá agora. O que aconteceu aqui? Paulo e Barnabé entraram numa discussão por opiniões diferentes. Um pregou para os gentios que eles precisavam ser circuncidados conforme a lei de Moisés. Lá atrás, na época de Abraão, Deus fez uma aliança com ele, né? Que todos os que o serviam a Deus teriam que ser circuncidados para fazer parte da aliança. E assim foi feito na época de Moisés também. Foi adotado isso desde lá de trás. Então, na concepção de um desses apóstolos, os gentios, que eram os novos convertidos ao cristianismo, tinham que ser circuncidados também para serem salvos. E Paulo não concordou. E aí começou-se a contenda. Vamos continuar para a gente entender direitinho. A igreja os enviou. E ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido e como essas notícias alegravam muito aos irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Então, levantaram-se alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Ou seja, esse povo fariseu, como não aceitava Jesus como filho de Deus, acreditava apenas na lei de Moisés, como se Moisés fosse a única verdade que liberta. Continuando. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus que acolheu o coração, Deus que conhece o coração, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Pedro lembrou aqui que a gente viu isso em alguns capítulos atrás, que Deus convocou a ele para ir lá na casa do centurião para levar o evangelho, né, e para converter aqueles gentios. A gente aprendeu também que os gentios eram aqueles que tinham culturas pagãs, que ainda não tinham conhecido a Jesus. E Deus não fez acepção deles por eles serem gentios, mas exigiu que eles aceitassem Jesus, aceitassem o Evangelho, e assim aconteceu. Conforme esses gentios aceitaram Jesus, eles foram batizados pelo Espírito Santo, mesmo antes do batismo pelas águas, pelo batismo de Jesus. Isso a gente leu nos capítulos atrás. Então Pedro, nessa reunião lá com os apóstolos e os presbíteros, ele está lembrando esse acontecimento, que Deus os aceitou, no caso os gentios, né, pela fé que eles tinham, né, e não fez acepção, ou seja, não se importou deles não serem judeus. Aí foi aqui que ele falou: Deus que conhece o coração demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou-lhes o coração pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós
E os nossos antepassados conseguimos suportar, porque não era todos que viam a circuncisão com bons olhos. Cumpriam, obedeciam porque eram a lei, mas não de livre e espontânea vontade, né? Era por livre e espontânea pressão. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo, que relatavam todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago, que era irmão de Jesus, tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito. Aqui ele vai repetir o que Deus falou lá no passado. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Conhecida desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos criar dificuldade para os gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos, escrevendo sobre eles a seguinte carta: Irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Sicília, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne dos animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo vá bem com vocês. Então ficou decidido, que eles não iam impor, o que Jesus não exigia, porque depois do sacrifício de Jesus a lei foi abolida. Ficou claro que esse negócio de circuncisão era por conta da antiga lei, da aliança que Deus fez com Abraão e que se passou de geração a geração até Moisés, que era a lei que os fariseus enxergavam como única e soberana. Só que com a chegada de Jesus e o sacrifício dele, essa lei, essa aliança, ela foi renovada e todos nós somos salvos mediante a fé que nós temos. Claro que a gente entende que a nossa fé, ela produz boas obras, mas o nosso foco, o nosso coração, o nosso espírito, ele pertence a Jesus Cristo, porque foi ele que se sacrificou para nos remir de todos os pecados. Então ficou estabelecido isso,
depois dessa enorme discussão entre os apóstolos e os presbíteros lá. Uma vez despedidos, os homens desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz e voltaram aos que os tinham enviado. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos e todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois ele os abandonou na Panfilha, não permanecendo com eles no trabalho. Ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou a Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Ou seja, o que a gente acompanhou nesse finalzinho? A gente já vai comentar do início de novo. Os dois discípulos que começaram essa jornada juntos, né, Paulo e Barnabé, queriam voltar. Só que um queria levar um apóstolo e o outro queria levar outro. O que aconteceu? Eles se desentenderam e cada um pegou o seu caminho lá que o coração pediu e levou o discípulo escolhido, né, a quem o coração chamou. O importante disso tudo, mesmo com a separação deles, é que a obra, a missão, ela não parou, né? Um foi para um lado pregando a palavra do Senhor, enquanto o outro foi para o outro lado também pregando a palavra do Senhor. Então, a lição maior que a gente tira desse capítulo aqui é uma grande dúvida também na nossa atualidade, porque tem muitas pessoas que falam que tem a circuncisão. O que é a circuncisão? Por que na antiguidade se louvava tanto a circuncisão? E é exatamente isso. Quando nascia um menino, né, do sexo masculino, tinha que fazer. Hoje em dia tem até uma cirurgia que, se eu não me engano, chama, acho que é fimose que faz, né? Que cortam-se uma membrana do órgão sexual masculino, né? E isso naquela época chamava circuncisão. E todos que faziam parte da aliança, né, do compromisso lá de Deus com o Abraão, aqueles que nascessem a partir daquele momento, teriam que ser circuncisados, né? E esse era o sinal da aliança. Então foi assim na época de Abraão, de Isaac, de Jacó e também de Moisés, que também levou essa tradição, vamos botar assim. E isso virou lei para os fariseus, que achavam que os gentios, que eram os novos convertidos, eles também deveriam ser circuncidados, como se disso dependesse a salvação deles, né? Eles não entendiam que naquela época de Abraão lá atrás, esse era um sinal da aliança feita entre Deus e Abraão, que foi honrado por Isaac, Jacó e Moisés, né? Só que com a chegada de Jesus, isso mudou. Essa aliança já não era mais necessária, porque conforme Jesus se sacrificou por nós, ficou invalidado o que passou, né? Nós somos novas criaturas porque Jesus carregou sobre si o pecado do mundo todo, né? Então, aqueles que receberam Jesus como seu único Salvador, aqueles que acreditam, aqueles que obedecem, né, não tem essa necessidade de ser circuncidado mais. E essa foi a grande discussão daquela época, onde a igreja se reuniu, a igreja primitiva se reuniu, e lá mesmo, né, eles decidiram que bastava o sacrifício de Jesus. Nós somos salvos por intermédio da nossa fé. Pelo sacrifício de Jesus, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então,
a lei passada ela já não é mais necessária, não é mais aplicável. E assim foi feito, e assim eles prosperaram. E no finalzinho, como a gente viu aqui, né, os discípulos se separaram, porém continuaram levando a palavra do Senhor, que é o que importa, né? Vamos fazer aqui as reflexões e tirarmos os principais acontecimentos. Surgiu uma controvérsia entre os cristãos de origem judaica e gentílica sobre se os gentios convertidos deveriam ser circuncidados de acordo com a lei de Moisés, destacando a tensão entre tradição e graça na nova comunidade cristã. A questão é levada ao conselho em Jerusalém, onde os líderes da igreja, incluindo os apóstolos e os anciãos, se reúnem para discutir e tomar uma decisão sobre o assunto, mostrando a importância da comunhão e da liderança coletiva da igreja. Pedro defende a aceitação dos gentios sem a imposição da lei de Moisés, lembrando que tanto judeus quanto gentios são salvos pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, enfatizando a unidade em Cristo acima das diferenças culturais e étnicas. Tiago, meio-irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém, concorda com Pedro e propõe uma resolução que enfatiza a salvação pela graça e a abstenção de práticas pagãs, demonstrando a preocupação da igreja em evitar escândalos e promover a unidade entre os crentes, ou seja, era importante que todos eles praticassem as mesmas ações e caminhassem em unidade, como a gente faz hoje, né? Se o nosso alvo é o reino, se a nossa intenção é agradar o coração de Deus, então nós temos que praticar as coisas que agradam o coração do Senhor. Em contrapartida, a gente sabe que quando a gente faz alguma coisa que não agrada o coração do Pai, nós estamos nos afastando do nosso propósito. Isso ficou claro já naquela época. Os líderes da igreja enviam uma carta aos gentios convertidos, comunicando a decisão do conselho e encorajando-os na fé, mostrando a importância da comunicação clara e da solidariedade entre as diferentes comunidades cristãs. Resumindo, o 15º capítulo de Atos registra a resolução da controvérsia sobre a circuncisão dos gentios convertidos. O conselho em Jerusalém, liderado por Pedro e Tiago, toma uma decisão que enfatiza a salvação pela graça e a unidade em Cristo. Este capítulo destaca a importância da comunhão, liderança coletiva e comunicação clara na igreja primitiva. Ele também ressalta a centralidade da graça de Deus na salvação e a necessidade de promover a unidade e a solidariedade entre os crentes, independente da sua origem étnica ou cultural. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. A partir do momento que aceitamos Jesus, que o busquemos, que o guardemos no nosso coração, são os frutos que essa fé que a gente guarda aqui, que a gente nutre, que a gente busca todo dia, que nos leva ao caminho correto, que nos leva de fato a alcançar o bom, perfeito e agradável do Senhor. Acabou esse negócio de circuncisada, a gente não precisa impor. Por que é tão difícil as pessoas hoje entenderem a diferença entre você viver de acordo com as leis do mundo e você viver de acordo com as leis do Senhor? A própria palavra ensina, a gente vai chegar nesse livro aqui ainda, onde fala especificamente, acho que se eu não me engano é Romanos, eu já fiz a leitura desse livro, tá lá no YouTube. Nós somos transformados, né, pela renovação da nossa mente e pela separação, pela não contaminação com as coisas do mundo. Nós não somos conformados com esse mundo, diz exatamente assim. Não, eu vou buscar aqui pra gente falar especificamente enquanto eu tô falando. Nós não somos conformados com esse mundo, pois nós somos transformados pela fé. Tá em Romanos
Cadê meu livrinho de Romanos? Então, quando a gente começa a entender o que a palavra de Deus nos ensina, a gente começa a raciocinar. Deixa eu ver se tá aqui, eu falo tanto dele. Aqui, vamos lá. Ó, Romanos capítulo 12, versículo 2. Fala assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se eu me contaminar com o mundo de hoje, eu não vou alcançar o que a gente sempre discute aqui, quase que diariamente, quando vem uma pergunta assim: por que muitos não acessam? Porque muitos não prosperam? Porque muitos não sei o quê? Porque, né? Mas é a mentalidade. Quanto mais você se abastece de coisa do mundo, mais você se afasta da vontade do Senhor, que a gente sabe que é boa, perfeita e agradável. Então, basicamente, quando a gente fala que tudo se resume na mentalidade, é no seu compreender, é no seu entender e no seu aplicar aquilo que se aprende. Ontem eu estava conversando com a minha filha sobre o comportamento dela e eu falei para ela assim: filha, a mamãe não está entendendo como que alguém conhece a verdade e escolhe o caminho da mentira, como que alguém é inteligente e se recusa a usar a inteligência para o lado correto, como alguém que recebe sabedoria diária escolhe não usar a sabedoria para a coisa certa. E ela, com lágrimas nos olhos, fala: não sei. Eu falei: você sabe sim, porque no final você está escolhendo. Tudo é uma escolha. Nós escolhemos seguir para a direita ou para a esquerda. É a nossa decisão. Então, tudo se resume à mentalidade, seja na vida de uma criança de 7 anos, seja na minha que tenho 44 ou na sua. Tudo se baseia pelas nossas escolhas e decisões. Então, se eu sei que a palavra do Senhor, que são os princípios do Evangelho, está me ensinando, está me dizendo aqui, para eu não me contaminar com as coisas do mundo, porque se eu me contaminar, eu vou me afastar do bom, perfeito e agradável do Pai. Para que eu vou continuar me contaminando lá? E continuando a me contaminar lá, eu estou assinando um decreto. Não quero prosperar, não quero acessar, eu não vou conseguir. Sabe, quando a palavra fala para a gente tirar a trave do nosso olho, é exatamente isso. A verdade está aqui, na nossa frente. Mais uma vez, lembrei da amada Juraci, papai do céu abençoe, onde quer que ela esteja. A mãezinha dela ensinou para ela, que ensinou para os filhos, que eu aprendi também, que o pior cego não é o deficiente visual, é aquele que não consegue enxergar a verdade que está diante da sua face, por conta da cegueira, por conta da falta de interesse de buscar. Então, a resposta para muita falta de crescimento, vamos botar assim, da pessoa, é por não se autoconhecer, é por não buscar se autorresponsabilizar por coisas que está ali na frente e ela não consegue enxergar por algum motivo, mas que se não for investigado, ela também não vai acessar. Porque muitos vêm crescendo, porque muitos, vamos falar agora da parte de buscar o ensinamento. Eu sou uma pessoa que vem crescendo diariamente depois que eu despertei, a Rose é a outra, que está aí a cada dia despertando também com drives mentais que vem aprendendo e aplicando. Porque nós nos permitimos abrir os olhos, nós nos colocamos à disposição do Senhor e nós pedimos sabedoria diariamente. Senhor, se eu não sei, me mostra com quem eu tenho que me conectar para saber. Senhor, eu quero sabedoria para tal coisa. E busca, investe e vai de encontro àquilo que você acredita. Nós não nascemos prontos. Nós somos aperfeiçoados no decorrer da nossa jornada, mas é do nosso interesse viver essa transformação. Então a gente volta lá atrás, né? Como é que eu vou acessar coisas novas? Como é que eu vou prosperar em todas as áreas da minha vida, fazendo sempre as mesmas coisas, me mantendo ceguinha, lambendo as minhas feridas, não buscando saber quem sou eu de verdade, para que eu sirvo nessa terra?
Como que eu posso estar crescendo mentalmente, espiritualmente, fisicamente, se eu não me permito buscar, se eu não me interesso em acessar? Quando a gente fala que a palavra do Senhor, ela é o manual da vida em plenitude nessa terra, é exatamente isso. Porque quem busca, encontra. Independente do que você busca, você vai encontrar. Você busca a vida plena no Senhor, se abastece aqui na palavra, que a própria palavra vai te indicar para onde você tem que ir, o que você tem que estudar, o que você tem que fazer. Mas você tem que aplicar, tá? O significado de estudar é você fazer repetidamente aquele ensino, aquele fundamento que está sendo apresentado. Quando a gente faz primário, acho que hoje nem chama mais assim, porque tudo muda de nome, mas enfim, as primeiras séries, né, do ensino de uma criança, fica claro lá que se não repetir o A, E, I, O, U, o alfabeto, não vai aprender. Bem antes disso, na nossa casa, a gente aprendeu a andar quando? Como? Depois de muito cair. Quantas vezes nós caímos para aprender a se equilibrar? E falar então? Né? A gente começou com o Gugu Dadá, a gente fala isso, né? Mas as crianças falam uma outra linguagem que elas mesmas entendem. Mas é o quê? Repetição. Aqui, depois de adulto, a gente chama de quê? Disciplina. Como é que a gente se disciplina? A gente se obriga. Por quê? Porque a gente sabe que é correto. Olha, eu fumei por 30 anos. Por 30 anos eu achei um barato. E ainda ficava chateada quando alguém vinha me orientar, me repreender positivamente. Tudo na vida é uma jornada, tudo tem seu momento, sabe? Tudo tem a sua hora certa de acontecer. Um belo dia, Deus tocou no meu coração e eu falei, a partir de hoje eu não vou fumar mais. Enjoei, não cheguei nem a declarar. Eu não cheguei a declarar. Eu fui para fumar e não rolou. E graças a Deus por isso. Tem 2 anos e pouco que eu me livrei desse vício horroroso. E junto com ele eliminei refrigerante. Nunca gostei de açúcar na minha vida. Nunca. Hoje eu sei porquê. Mas enfim, um bom hábito chama o outro. O largar do cigarro, o largar do refrigerante, a consciência do porquê não consumir açúcar, está me fazendo ter uma alimentação mais saudável. Está me trazendo para me enriquecer de vida, que é a água. Eu incentivo tanto. A minha filha que botou o nome de vida e eu adotei para mim. Da minha água, minha vida. Então, sabe, é quando a gente abre a mente, é quando a gente enxerga e começa a aplicar. Se eu não aplicar o que eu aprendo, como que eu terei resultados para mostrar para vocês? Por muitos anos, por mais de 20 anos, eu vivi em depressão. Nunca tomei um remédio, mesmo sendo diagnosticada que deveria. Por conta de sofrimento, por conta de bloqueio que me limitava, por conta de eu não saber quem eu era. É tudo que eu prego para vocês aqui. Quando a gente não sabe quem a gente é e para que a gente serve, a gente vive de forma aleatória, que nem a música daquele abençoado lá, deixa a vida me levar. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho te serve e tu não tem nem o direito de reclamar do resultado depois. Você não se interessou de escolher o caminho que tu quer. Então, é simples. Pode parecer complicado, mas é só dar o primeiro passo. É como a gente sempre fala aqui, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Dá o passo que Deus coloca o chão. Você não confia nele? A sua fé não está nele? A fé é isso. É acreditar naquilo que você não vê, mas você tem certeza que existe. A gente não tem certeza da existência de Deus? Por que a gente não pratica essa fé diariamente? Se abastecendo na palavra, a gente conhece o que agrada o coração dele e o que não agrada. Estudando a palavra dele, além de fortificar a nossa fé, a gente compreende sobre o que a gente tem que se afastar e sobre o que a gente tem que se aproximar. São as nossas ações. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Nós somos salvos pela fé que nós temos nele. E a fé que nós temos nele nos leva a ser e fazer boas plantações para a gente ter ótimas colheitas. A colheita que a gente diz aqui são os nossos resultados, é a nossa transformação, é sobre quem a gente era, quem a gente é e quem a gente será futuramente.
A gente fala que toda ação tem uma reação. Então, tudo que eu estou colhendo hoje são os frutos do que eu plantei lá atrás. Tem sido discutido muito hoje, na atualidade, na mídia, o comportamento da criança, do jovem, do adolescente, enfim. Eu até postei um vídeo ontem, deixei o link aí para vocês, um vídeo até antigo. Na parte da noite eu tô sempre postando clarezas que eu tive há 7 meses, 8 meses atrás, que estão guardadinhas lá no YouTube. E uma amada aí me perguntou a respeito da educação dos filhos, e esse assunto explodiu ontem lá no Twitter, né? A gente vê hoje filho matando pai, adolescente sem querer trabalhar. Foi feita, acho que o Pablo postou ontem, uma pesquisa, né? Onde está crescendo, acho que está em 80% o índice de crianças que não querem estudar, jovens que não querem trabalhar e adultos que não estão nem aí para aprender uma coisa nova. Aí foi nos stories, eu acho, ele perguntou assim, o que você acha disso? Mediante a palavra, a gente aprende lá no livro de Provérbios que além de pais, nós somos treinadores. Trazendo isso para a nossa atualidade, o que isso significa? Eu sou o resultado da minha mãe, né? Minha mãe poderia ter me criado de uma outra forma, eu hoje poderia não estar aqui, eu hoje poderia até não estar mais nesse plano, nessa vida. E o que isso leva a gente a crer? Que as crianças, os jovens e os adolescentes de hoje são os resultados dos seus pais. É da nossa responsabilidade o adulto, é da minha responsabilidade a paloma que eu vou deixar para o mundo amanhã. Então não adianta reclamar. Ai, fulano não fez isso, não faz aquilo, mas não faz por quê? Cadê o teu treinamento quando era criança? Cadê você responder as perguntas que o teu filho faz? Cadê você estar presente? A criança, ele tem o papai e a mamãe. O papai, basicamente, desde que o mundo é mundo, ele é responsável por sair e buscar o sustento. Claro que a gente entende que tem muita família que não tem pai, ou porque já não está mais nesse plano, ou porque, enfim, estão separados. Né? A gente compreende que tem muita mãe que é pai aí, como a minha foi por vários anos da vida dela. E ainda assim, aqui estou eu. Mesmo sendo criada por vários anos sem o meu pai, porque eles se separaram quando eu tinha apenas 4 anos, aqui estou eu, um resultado positivo da minha mãe. E criou eu e minha irmã à base de faxina. Minha mãe era faxineira, mas nunca faltou estudo, nunca faltou comida dentro de casa, nunca faltou respeito. Então, se hoje nós temos jovens que têm tecnologia, têm oportunidade de aprender todo dia um novo conhecimento, não estão aprendendo por quê? Se a minha mãe, lá em 1984, que era quando eu tinha 4 anos, eu sou de 1980, meus pais se separaram. De lá para cá, minha mãe fez o que tinha que ser feito. E eu e minha irmã estamos aqui, para honra e glória do Senhor. Mães, governantes da própria vida. A minha mãezinha só não está aqui porque está lá na Paraíba honrando a mãezinha dela. Está com 97 anos. Então, é a criação, é o treinamento que se dá para a tua criança. Eu costumo muito falar aqui que as nossas crianças, elas são as sementes do amanhã. E é do nosso interesse como pais saber que semente que a gente está plantando nessa terra. Então não adianta reclamar, é igual política. Ai, eu detesto política. Mas por que você detesta a política? Será que você não percebe que te induziram a não gostar de política? Será que você não percebe que desde que o mundo é mundo, desde a época de Jesus, a política já existia? A culpa é de Deus se você usa a política pro lado errado, porque os governantes que estão lá em cima não foram para lá sozinhos, né? O povo colocou ele lá. Com exceção dessa última vez, né? Que está sendo provado aí que não foi o povo que escolheu o atual governante. A verdade, ela sempre aparece. Pode demorar o tempo que for. Confia no Senhor e continuamos a nossa obra. Mas tudo é escolha. Tudo se resume às nossas escolhas e às nossas decisões. Então nós temos que ser conscientes, prudentes e sábios. Nós temos que, de fato, pensar antes de agir.
Nós temos que aprender a analisar as nossas decisões. Se eu for para esse lado, qual resultado eu terei? Se eu for para esse lado, o que de bom me virá? Quando a gente se faz pergunta e quando a gente se abastece da palavra do Senhor, a gente prospera até sem querer. E um conselho que me veio agora à mente, muito importante: cuidado com o que você pede a Deus. Cuidado com o que você pede para Deus te mostrar. Porque uma vez que Deus te mostra, não tem como desver. É para frente e para o alto. Com dor ou sem dor, sempre na fé, mas é para frente e para o alto. Então, resumindo o assunto das crianças, que fique claro para papais e mamães, tá? Que olhem, procurem enxergar. Para a criança que você tem hoje, olha para a índole e a essência dela, que jovem que ele será amanhã. E a partir de hoje, vocês comecem a se autoanalisar. O que vocês podem fazer para estar sempre incentivando o melhor? Sempre incentivando o positivo na vida das suas crianças. Acho que esse é o fundamentalismo que a gente tem que ter dentro de nós. É enxergar que, além de pais e mães, nós somos exemplos. E que para a gente ensinar e treinar os nossos filhos de forma correta, nós precisamos estar vivendo aquilo que a gente está pregando. Porque não tem como você ensinar uma doutrina vivendo outra. Não tem como você mostrar uma autoridade vivendo indisciplinadamente. A criança, ela é muito observadora. Então, você fala uma coisa, mas faz outra. Como é que você acha que vai ficar salada cerebral na mente dessa criança? Então, busque alinhamento. O que você fala tem que condizer com o que você vive. E o que você não sabe, busque aprender. As ferramentas estão aí. Basta você ter o interesse de buscar e acessá-la. Mais uma vez, Provérbio nos ensina. Peça a sabedoria a Deus e Ele dá. Basta querer. A sabedoria está clamando aí nas esquinas, né? Eu gosto muito da palavra do Senhor, como você sabe, mas eu tenho um xodó pelo livro de Provérbios. Porque, tipo assim, é um tapa de realidade atrás do outro. Tenho um carinho por todos os livros, tiro conhecimento de todos eles, mas Provérbios é aquele que realmente, de fato, te mostra uma realidade, né, que é incomparável. Eu te convido para orar comigo, para a gente agradecer. A Rose falou aqui, uma boa parte fala, faça o que eu digo e não faça. Que criança limitante. Concorda comigo? Isso é um exemplo de que eu posso, mas você não pode. Como é que eu vou falar isso para minha filha? Sabe, quando a pessoa fala assim, quem pensa prospera, eu nem precisei pensar muito, o Draghi já está tão instalado aqui que foi ler o que você escreveu e a resposta já veio na minha mente imediatamente. Porque é pensando, gente. Outro dia eu recebi a minha irmã aqui, um exemplo tipo esse que você deu aí, esquece isso, joga fora, tá, Rose? Isso aí, não propague isso, porque isso é uma crença de fato que limita. Você está dizendo para o outro não fazer o que ele está fazendo, mas você pode. E, meu Deus, e olha só como é que explode mente. Tem muito mau passo aí, né? É um assunto complexo esse, que eu vou trazer em outra aula, porque você me deu uma luz aqui, que a gente precisa falar sobre isso. Mas eu estava aqui com a minha irmã e o meu esposo há dias atrás, e ele trouxe algo para ela beber, sem antes perguntar. Aí eu falei para ele assim, poxa, você trouxe a bebida para ela, mas não perguntou se ela queria? A minha avó me ensinou que quem pergunta não quer dar. Oi? Que ignorância é essa? Como assim? Eu não sei se a pessoa está afim de tomar aquilo. É falta de educação você não perguntar. Você aceita tal coisa? Aí a minha irmã, não, ele tá brincando. Não, ele não tá brincando. Ele foi doutrinado assim. E essa crença limita. E é grosseira. Que isso? Sabe? Você olhar para trás e ver que essa crença não te ajuda, ela não te faz crescer.
Você não tem educação? Você tem que perguntar. Falando, você aceita um café, uma água, uma bebida, sei lá, qualquer coisa. Você tem que perguntar. Né? Minha mãe, minha avó me ensinou que quem pergunta não quer dar. Como assim, gente? Se a própria palavra ensina pra gente, pra que eu vou falar pro fulano voltar depois se o que ele tem, se o que ele quer eu tenho aqui na minha mão agora? Eu tenho que perguntar se ele quer. Ou ele tem que me dizer, você tem isso pra me dar? Comunicação, educação e respeito. Então a gente tem que pensar, sim, tem que analisar o que a gente aprendeu lá atrás, se serve para o nosso hoje, que nem esse aqui que a Rose botou. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Ou seja, eu sou Deus, né? No modo negativo ainda por cima. Vamos traduzir isso em miúdos? Na parte negativa, eu traio, mas você não pode trair. Aí na cabeça da criança, como é que fica? Ué, por que o meu pai faz negatividade e eu não posso? Porque se meu pai está fazendo aquilo, alguma coisa de bom deve ter ali. Cabeça de criança não sabe analisar as reações das suas decisões. Então nós, como exemplos, nós não podemos abrir a boca para falar uma coisa dessa, mas jamais. Nós temos que colocar na cabecinha da criança o que é certo e o que é errado. E temos que ser exemplos. Porque não adianta, foi como eu falei antes, isso que a Rose botou aqui, entra bem naquilo que eu falei. Não adianta você falar uma coisa e agir de forma contrária. Porque as crianças são observadoras e ela vai aprender o que ela está vendo. Então isso é muito importante. Obrigada, Rose, por trazer essa questão, tá? Perfeita colocação. A nossa humanidade, ela não consegue ver isso. E as crenças que a gente aprendeu lá atrás por pessoas que a gente ama, não é por maldade, não me entendam mal, tá? Os nossos pais, os nossos avós, eles fizeram o melhor que eles tinham com o conhecimento que eles tinham naquela época. Talvez essa colocação educasse muito bem as pessoas lá atrás, mas não serve para a nossa atualidade, porque as crianças de hoje têm outra mentalidade, não tem a nossa. Eu olho para minha filha e na idade dela eu tinha medo de comer manga com leite, porque minha mãe falava que eu ia morrer. Hoje em dia eu entendo que não podia comer manga com leite para economizar, porque não tinha muita coisa para comer. Então era uma forma dos adultos daquela época nos proteger, para a gente entender que não podia desperdiçar, porque depois a gente ia querer e não ia ter. Então era mais fácil iludir-nos dizendo que se comesse manga com leite a gente ia morrer, do que falar assim, olha filha, quem come guarda come 2 vezes. A minha mãe me ensinou assim. Depois, né? Depois que eu cresci um pouquinho. Mas isso é notório. Bolo quente. Olha lá. Bolo quente dava dor de barriga. E você acredita que eu acreditava nisso até pouco tempo? Até pouco tempo eu falava assim, meu esposo gosta de fazer bolo. De vez em quando ele se inspira aí e faz cada bolo maravilhoso. E a Palominha queria comer, espera filha, tá quente, vai te dar dor de barriga. Eu, hein? Mas quem foi que falou isso? Sabe, tudo a gente tem que parar e analisar. Servia naquela época, analisa, até pratica. O negócio do bolo a gente pode praticar, né? Vamos comer bolo quente, se der dor de barriga a gente continua propagando a informação. Correto? Agora, o lance do faça o que eu digo e não faça o que eu faço, esquece que isso aí é mó furada, tá? Então, eu vou encerrar o nosso estudo, que a cada dia, para mim, é uma satisfação muito grande. Compartilhar conhecimento, aprender, como no caso da Dona Rosa aqui, que a cada dia traz um assunto para a gente abordar aqui, que faz a gente crescer em entendimento. Isso é muito importante, graças a Deus por isso. Vamos nos preparar espiritualmente, vamos chamar o Espírito Santo para nos capacitar e nos direcionar a estarmos fazendo a vontade de Deus com as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos. E vamos ser de fato a diferença que a gente busca, porque não adianta a gente falar eu não gosto de política ou reclamar dos adolescentes de hoje se eu não estou cuidando de uma adolescente em casa, se eu não estou buscando ser a diferença. Na área da política, estão aí que, graças a Deus, né? Deus é maravilhoso, é perfeito em tudo que faz. Mais uma vez quiseram aprovar ontem a PL lá
de acabar com a nossa internet, de cobrar tudo, porque o país está falido e o que o presidente puder arrecadar de imposto para suprir, ele vai... Daqui a pouco tá igual a Dilma, né? A Dilma, na época dela, ela queria guardar o vento, né? Ensacar vento. Esse aí, se puder, vai taxar até o ar que a gente respira. Mas relaxa. Relaxa que quem nos governa não dorme, tá? Vamos orar e vamos fazer de fato um magnífico dia na presença do Pai. Pai amado, a Ti rendemos graças porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Paizinho amado, gratidão. Gratidão pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua proteção e direcionamento. Pai, obrigada. Obrigada por nos perdoar das nossas falhas, nos perdoar dos nossos maus passos e estar sempre tendo misericórdia de nós por conhecer o nosso coração. Pai, que Teu Espírito Santo Consolador continue, Pai, nos direcionando, segurando em nossas mãos e nos mostrando, nos ajudando a tirar a trave que nos impede de ter clareza sobre a Sua vontade em nossa vida. Nos capacita, Pai, a enxergarmos e retirarmos o nosso pé de tudo aquilo que não Te agrada. Nos capacita a enxergarmos e nos descontaminarmos do mundo, pois o Senhor não está lá. A palavra diz, no mundo jaz o maligno, e nós não queremos nos sujar com nada que seja contra a Sua vontade, Pai. Eu Te agradeço por essa palavra, Pai, onde a cada dia nós tiramos lições, nós tiramos aprendizado e nós crescemos. A cada capítulo estudado, nós damos um passo em direção ao reino. A cada capítulo estudado, mentes se abrem, posturas são adquiridas. Pessoas enxergam, ativam a sua identidade no Senhor. Que a cada dia essa palavra seja levada, que a cada dia essa palavra entre com clareza e provisão na vida dos Teus filhos amados. Que a cada dia mais e mais pessoas acessem o caminho, a verdade e a vida. Pai, eu Te entrego todos os nossos irmãos amados. Te agradeço pelos irmãos no Rio Grande do Sul que estão se reerguendo, estão se fortalecendo sobre o Seu favor, Pai. Como eles dizem, é o povo pelo povo, são os irmãos pelos irmãos, sobre o Seu favor a todo momento. Te peço e Te entrego Israel, que seja feita a Sua vontade e a Sua justiça na vida de todos nós, os israelitas, os nossos irmãos do Sul, todos os irmãos amados, todas as pessoas que estão nos hospitais. Paizinho, todos aqueles que têm uma fagulha do desejo de Te conhecer, Pai, que todas as amarras, que tudo que impede essa pessoa de Te enxergar caia por terra, pelo Teu santo nome, Pai. Que a cada dia, pelo poder da Tua palavra, a transformação positiva seja feita na vida de cada um de nós. Obrigada, Pai, pelo benefício de Te conhecer. Obrigada pelo benefício de conhecer a Tua palavra e ter sede, Pai, de aprender a cada dia mais. Te agradeço pela minha família, pela família de todos que aqui compartilham da mesma fé. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Fé é o que move o nosso mundo. Quando a gente acredita e a gente pratica a nossa fé, é bem assim, quer ver? Olha, o pessoal tem um hábito de falar: ah, se Deus quiser vai acontecer. Ah, se Deus quiser eu vou lá. Ah, se Deus quiser eu vou adquirir tal coisa. Ele já quis. Você não está acordado? Você não tem saúde? Você não tem o desejo de adquirir, acessar ou fazer tal coisa? Essa é a aprovação que você quer. Aí na noite anterior: Senhor, obrigada pela minha vida, obrigada por isso, obrigada por aquilo. Senhor, me capacita a acessar tal coisa. Senhor, me capacita a ser tal coisa. E acordou hoje, saudável, com alegria no coração. Eu fiz um estudo que eu vou trazer logo para vocês daqui uns dias, aonde a pessoa falou assim: a presença do Espírito Santo na nossa vida a gente identifica pela alegria que a gente sente diariamente.
Porque tem pessoas, tiro pelo meu exemplo próprio, que mesmo em sofrimento, nunca deixei de sorrir, nunca deixei de agradecer. E isso é a garantia da presença do Espírito Santo na minha vida. Quando você sofre e ainda assim agradece, você tá pelo favor do Senhor. Agora, quando você sofre, você bota a culpa em todo mundo, você se revolta com Deus e o mundo, você só tá se afastando da presença do Senhor. Então, que a cada dia nós pratiquemos a fé, que a cada dia nós tenhamos o interesse de estar sempre buscando, primeiramente, na palavra do Senhor, e depois em tudo aquilo que agrega na nossa vida. Você tem o interesse de edificar seu casamento, se autoanalise, se faça perguntas, o que você pode mudar que vai dar aquela elevação no seu relacionamento. Em termos dos filhos, o que você pode fazer para despertar a atenção dele para as coisas positivas? Fale de Deus, conte sobre Jesus, evangelize seu filho do jeitinho que você sabe. Você sabe que Deus é a única verdade que liberta? Passa isso para ele. Você sabe que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Passa isso para ele. Você não sabe rezar, que nem a Rose trouxe pra gente ontem, que tem criança aí que não sabe nem o Pai Nosso? Ensine o Pai... Ah, tu também não sabe o Pai Nosso, não? Você tem internet pra quê? Tu tem internet pra ver novela, né? Tu tem internet pra ver filme, pra saber da vida dos outros. Mas pra aprender a palavra do Senhor você não tem. Olha que eu sou boazinha, mas eu puxo muito a orelha também quando é necessário, porque é do nosso interesse viver bem. É do nosso interesse viver a plenitude. Ai, Senhor, eu quero acessar A, B, C. Ai, eu quero ter A, B, C. Mas você está fazendo o que para acessar o A, B, C? Que vida e saúde Deus já te dá diariamente. Tem que aprender a fazer gestão do que Ele te dá. Tem que aprender a usar positivamente a sabedoria que Ele te dá. É igual eu falei para minha filha ontem. Falei no começo do vídeo. Eu não compreendo como uma pessoa, eu trato ela como uma pessoa, porque é o que ela é. Eu não entendo como uma pessoa que conhece a verdade escolhe o caminho da mentira. Eu não entendo como uma pessoa que tem inteligência escolhe usá-la para o lado errado, assim como a sabedoria. E ela aquilo tocou no coraçãozinho dela. E ela, mãe, não sei, não, você sabe sim, você escolheu. São dois caminhos, a verdade e a mentira. Eu escolho qual caminho a seguir, porque Deus me deu livre-arbítrio para isso. Eu sou responsável pelo que eu decido fazer, pelo que eu escolho fazer. E são essas sementes, né, que são as nossas escolhas, que vai me fazer colher o fruto depois. A gente tem um drive mental aqui em casa. Quem planta positividade, colhe prosperidade. Quem planta negatividade, colhe sofrimento. Então, sabe, não tem essa do não saber. É só você parar e pensar. Dá aquela famosa respirada. E pensa no que a tua decisão vai te levar. No início é muito difícil porque você está acostumado no automático. E é esse automático que lasca. Mas quando você aprende, fiz uma vez, deu certo. Fiz outra vez, deu certo. Vai praticando que daqui a pouco já virou um ótimo hábito na sua vida e você prospera tomando decisões que te fazem de fato crescer. E não só isso, você cresce e aqueles que estão à sua volta também, porque eles estão vendo que você está crescendo, você está prosperando e eles querem acessar a prosperidade também. O amor contagia. Muitos falam que o amor constrange, mas na realidade ele contagia. Quando você vê uma boa ação baseada no amor, você se sente envergonhado por não praticar o mesmo. Então eu vou encerrar com essa reflexão. Procuremos abastecer a nossa fé. Que todas as nossas ações, pensamentos, emoções sejam baseados no amor. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração. Rose, Papai do Céu te abençoe. Beijo no teu coração. E até o próximo estudo. Amanhã é feriado, mas estaremos aqui, tá bom? Firmes e fortes, nos abastecendo na palavra do Senhor. Até amanhã.